Deixe-me ver aqui o que restou desse coração, desse seu viver. Vejo que quase nada em você ficou, e o que criei se desfigurou. Coração mutante, enganoso é o ser. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que sobrou. E o que vou fazer é uma troca, enfim. Então me entregue isso que restou em suas mãos, e eu lhe entrego um coração que pulsa forte em mim. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Leve embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Tenho que lhe dizer, eu posso ver, força alguma já não pode se manter. Gasta-se muito mais para mudar assim, que para entregar o trono do viver. Eu já comecei uma boa obra nesse coração, e se você não atrapalhar, eu posso terminar então. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Leve embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Oh, ponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Eu levo embora a sua culpa, a sua dor, o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Hum. Amém. Amém. Glória a Nossa, Deus. Amanda, Glória a já Deus. pode Nossa, gravar, tá tudo arrupiado aqui, ó. Glória a Deus. Amém. já pode gravar o CD. Amém. Amém. Eita, glória. Nossa, mano, misericórdia, que hino lindo. Coração mutante. Doutor Rafael, agora é contigo, meu amigo. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, minha esposa. Eu vou falar para vocês, é tão bom quando a gente vai fazer uma mensagem
e Deus já está preparando a música para poder conduzir tudo. E a gente já tem uma parceria já de longa data, viu, gente? Vocês conheceram um pouquinho da gente, já aproveitando e furando para resenha, viu? Eu e a Amanda já estamos juntos há 14 anos, né, amor? E nesses Glória. 14 anos, eu vou contar, o Badia sempre Amém. é pela palavra, né? É através de música, pregação, então é como Deus conduz a vida da gente. Mais uma vez, um prazer falar com todos e todas vocês. Eu vou me apresentar um pouquinho, Badias, para que faça sentido essa mensagem, viu? Fica à Então, me vontade, meu chamo querido. Rafael, sou aqui da Igreja do Santa Martinha. Tenho 32 anos, esse ano É, já faço ô, Rafael, 33. Sim, tá me ouvindo? sim, é só para dizer, é só um detalhe. Sim. Santa Martinha, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Isso, É porque tem isso, gente que de vários estados e de outros países, então a gente fica um pouco sem perdido verdade. na localização. Aí é só esse detalhe aí. Verdade, isso mesmo. E para quem não conhece, Ribeirão das Neves é uma cidade, né, Badias, que era como Ribeirão das Trevas, no passado, misericórdia, mas agora, nos últimos anos, é Ribeirão das Luzes, né? É, Ô, e o que glória. estou comentando isso com vocês, né? Aqui na nossa cidade, principalmente, a gente tem buscado fazer um trabalho a respeito da saúde, de mostrar para as pessoas que falar de saúde, falar de cura, falar do nosso Deus, tudo tem uma relação muito importante. E hoje eu vim trazer para vocês a temática justamente da saúde física e a cura, porque ela é possível, mas ela só vem com mudança de vida, tanto no aspecto espiritual quanto mudanças práticas também no dia a dia. Mas para falar para vocês, eu quero contar um pequeno testemunho. Eu, como eu disse, sempre gostei muito de trabalhar na igreja, trabalhar para o nosso Deus, cuidar de outras pessoas. E no início desse ano, eu achei que a coisa estava indo bem, estava dando tudo certo, os projetos estavam avançando, e de repente eu sofri um acidente. E foi um acidente muito feio, meu carro foi muito danificado e eu estava voltando do trabalho. E o mais confuso disso tudo é que eu estava vindo para casa com foco e intuito de poder me inscrever justamente em um projeto que poderia mudar a história da minha família. Algo que seria muito bom, que seria muito proveitoso. E uma pessoa que estava sobre o uso de substâncias saiu de uma parada obrigatória e pegou meu carro no meio da avenida. E aí eu fiquei pensando, poxa, o que que aconteceu? Por que que isso aconteceu? O interessante é que eu não sei se alguém já passou por isso, de um acidente, de um trauma, mas foi um dos momentos mais chocantes da minha vida. Porque quando o outro carro bateu no meu, eu não tive reação. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia tirar a mão do volante. E quando a gente fica em choque, é um momento em que muda a história da vida da gente. A gente está numa linha do tempo, e aí de repente acontece um acidente ou algo traumatizante, e a gente dá um 180. Eu me lembro que na hora do acidente, alguém apareceu no meu carro e falou assim para mim: Você consegue sair do carro? Eu falei: Eu não consigo sair do carro. Mas eu não disse com as palavras, eu só mexi o meu rosto e balançava como se eu não conseguisse. Essa pessoa, então, ela me ajudou a sair do carro, colocou meu carro para o canto e ela nunca mais apareceu. Eu não sei se vocês já passaram uma experiência de ver como é que o poder de Deus atua no meio do desespero, mas eu tenho certeza para mim que foi um anjo de Deus, porque não tinha ninguém na rua, só tinha o meu carro e o carro dessa pessoa que bateu em mim. E apareceu essa pessoa que não sei o porquê, eu confiei com a minha vida e ela me ajudou. E depois de tudo o que aconteceu, eu tive um quadro chamado transtorno de estresse pós-traumático. Não sei quantos conhecem, mas é um tipo de transtorno mental em que a vida da gente fica travada por muitos dias, por quase 2 semanas. Eu não conseguia sentir nada bom, eu não conseguia sentir nada ruim. E eu até comentei, tive que iniciar um processo de terapia, de um atendimento com a psicóloga, que eu achava que eu tinha morrido lá no carro. Não sei o porquê, mas foi a sensação que eu tive de que, de alguma forma, o que aconteceu no acidente foi tão grave que eu não estava vivo. Era apenas uma percepção dentro do acidente ainda, tudo que eu estava passando. Só que, infelizmente, essa situação chegou num nível tão grande que eu tive um ataque de pânico. Logo, uma pessoa que sempre trabalhou com isso, há muitos anos eu trabalho na cidade atendendo pessoas em crise de ansiedade, com depressão,
Eu tive um ataque de pânico na minha casa, na minha cama, e eu tinha certeza que eu ia morrer. Se lá no acidente não tinha sido a minha morte, era em casa que a minha morte ia chegar. Eu digo isso porque Satanás, quando ele ataca a vida da gente, ele ataca de todas as formas possíveis. Se nós nos recordarmos de um exemplo bíblico da história de Jó, tudo o que aconteceu não foram coisas simples. Foram coisas espirituais que às vezes a gente nunca passou, ou às vezes acha que nunca vai passar. Eu me recordo que nesse momento tão frágil da minha vida, eu não conseguia falar com Deus. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque eu não acreditava que eu ia sair daquilo. Eu não acreditava que eu ia melhorar. Mas no meio de um desespero, eu falei para minha esposa: me leva para o atendimento de urgência. Me leva, me tira daqui, me tira daqui. Nós fomos para um serviço de saúde aqui na cidade, para quem não conhece, chamado NAPS, é onde tem psicólogo, psiquiatra de plantão. Só que indo para lá eu não tinha consciência do que estava acontecendo. Eu novamente tinha certeza, a minha vida ia acabar. Não havia solução para mim. E muitas das vezes é o que Satanás fala para a gente quando a gente está doente, né? Não sei quantos já tiveram aqui um processo de doença, seja físico ou mental, mas o que Satanás joga na cara da gente é: você não vai sair daí. Você não vai conseguir se levantar. Quando estávamos indo lá para esse serviço de urgência, eu senti uma dor no peito. E a sensação, irmãos, é que eu ia infartar. Se eu não tinha sido morto no acidente, se essa crise mental que eu tive não era o suficiente, o infarto ia tirar minha vida. Depois que eu cheguei lá, eu não recordava de mais nada. Os médicos lá me atenderam, me deram todo o suporte. Eu fiquei um dia inteiro dormindo, porque eu não dormia há dias e eu achava que eu estava dormindo. E aí que a minha cura começou. Só que a cura, ela não é um processo simples. Ela é um processo gradual que envolve muita mudança. Mas mudança de coisas físicas, de coisas espirituais também, e uma mudança mental fundamental. Eu queria pedir para o nosso amigo passar o slide, por favor, porque eu coloquei justamente para vocês o que que é saúde. Porque ao contrário do que as pessoas acham, saúde não é estar saudável o tempo todo, não é não ter doenças, não é não passar por problemas. É possível que uma pessoa com câncer tenha saúde, uma pessoa com diabetes, com pressão alta, ela tenha saúde. E eu coloquei esse termo para vocês para que fique bem claro que quando um problema acontecer, não quer dizer que vocês não têm saúde. Quer dizer que Deus está trabalhando com vocês, do jeito dele, no tempo dele. Porque a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e alguns usam espiritual também na definição, mas não é somente a ausência de uma doença. Pode passar, por favor. Porque, afinal, se nós acharmos que saúde é só quando está tudo bem na nossa vida, a gente nunca vai ter saúde, né? Às vezes é uma questão financeira, é uma questão pessoal que a gente está vivendo, mas é possível sim a gente ter saúde. Eu coloquei também essa passagem de Ellen White porque ela fala um pouco de saúde de um jeito diferente. E diz o seguinte: a lei da temperança, ela deve nortear a vida de todo cristão. Deus deve estar em todas as nossas cogitações. E deve-se ter sempre em vista a sua glória. Devemos fugir de toda influência que nos escravize os pensamentos e nos afaste de Deus. Achamos-nos sob a sagrada obrigação para com Deus, de dirigir o nosso corpo e regir o nosso apetite e a nossa paixão, de tal modo que eles não nos afastem da pureza e santidade, ou desviem-nos a mente da obra que Deus deseja que façamos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando algo muito ruim acontece na sua vida, ou algo muito bom acontece, é aí que você tem que se apegar a Deus. Você se lembra do que eu falei que eu não sentia mais emoções? Essa era a minha percepção. 2 semanas depois do meu acidente, Deus tinha mudado a minha vida e a vida da minha família. Só que Deus muda de um jeito diferente. Eu e minha esposa, nós estamos com um sonho ainda em andamento de construir a nossa casa. E toda a reserva de dinheiro que a gente tinha teve que ser usada no acidente. E aí eu pensei, poxa, o que está acontecendo na minha vida? O acidente foi feio a ponto de o carro não conseguir mais sair do lugar, né? Não deu o PT, mas chegou muito perto.
E quando tivemos que usar o recurso, aquilo doeu. Doeu porque, sabe quando você se prepara para um sonho e aí de repente esse sonho não vai acontecer do jeitinho que você planejou? É isso que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Na Bíblia nós temos que o coração do homem faz planos, mas a resposta somente vem de Deus. Quando tivemos que mexer nesse recurso, deu medo, viu, irmãos? Deu desespero, porque afinal o objetivo era outro, não era para isso. Eu falei com a minha esposa. Só que Deus tinha um plano melhor para a gente. Deus tinha um sonho melhor. Essa situação do acidente, tudo o que aconteceu, eu digo para vocês, salvou minha vida. Eu sei que parece que eu ia morrer, é o que eu achava também. Mas a minha esposa me disse depois que tudo o que aconteceu depois desse acidente foi melhor pra gente. O nosso casamento teve uma reviravolta, a nossa vida espiritual teve uma reviravolta, porque eu aprendi a colocar a prioridade naquilo que realmente importa, e não no trabalho, como às vezes a gente faz, né? Então hoje eu digo que eu louvo a Deus por ter sofrido um acidente, porque esse acidente salvou a minha vida e me ajudou a entender que se eu continuasse no ritmo de vida que eu estava, eu iria adoecer e aí a saúde realmente não existiria na minha vida. Aquela cura que eu tanto gosto de falar, ela não aconteceria, ela seria apenas uma história linda para contar, né? E não uma experiência de vida. Pode passar para mim, por favor, meu querido? Slide. E aí eu coloquei algumas doenças para falar para vocês. Porque afinal, o médico, sem falar de saúde e doença, não é o médico, né? Eu coloquei essa doença do câncer de mama. Eu não vou colocar todos os slides para vocês, mas eu queria falar o seguinte. Isso, obrigado, meu querido. O câncer de mama, assim como outros tipos de câncer, é uma doença que mexe muito com a cabeça de uma mulher e de um homem. É isso mesmo. Por mais que a gente goste de falar no Outubro Rosa para a mulher se prevenir, para a mulher se cuidar, é uma doença que infelizmente podem acometer homens também. Eu quero contar uma história especial que não é de um câncer de mama, mas como é que o câncer mexe com a cabeça de uma pessoa. Certa vez eu estava em um atendimento e um paciente me pediu para fazer o exame dele de rotina. O exame não deu nada, aparentemente ele não tinha nenhum problema. Só que ele se queixava de uma dor de cabeça que não parava de jeito nenhum. Uma sensação de estar tonto, de passar mal. E ele falou assim: doutor, dá para pedir algum outro exame, uma tomografia? Eu falei: dá para a gente fazer sim. Nós vamos investigar. Fiz o pedido, o paciente realizou o exame e ele trouxe para mim no consultório. E no diagnóstico estava escrito neoplasia. Neoplasia, no termo médico, quer dizer câncer. E não era em qualquer lugar, não. Era um câncer no cérebro dele. Só que quando nós vamos dar uma notícia, nós damos um protocolo chamado Spikes. É toda uma preparação espiritual, emocional, para que a gente dê essa notícia. Eu me preparei, chamei esse paciente para uma consulta e falei para ele o termo de forma clara e tentei explicar para ele da melhor forma possível que ainda havia uma chance de tratamento. Esse paciente se levantou e saiu da minha sala. Eu pensei: poxa, o que que eu falei de errado? O que que eu fiz que eu poderia ter feito diferente? Minutos depois, ele voltou com a família inteira dele. A esposa entrou na sala, as filhas entraram. Ele falou: doutor, repete para elas o que você me falou, porque é elas que vão cuidar de mim. Vocês entenderam? Ele não queria receber aquela notícia sozinho. Ele queria ter uma rede de suporte, porque o câncer faz isso com uma pessoa. É um tipo de doença que, quando a gente lida sozinho, é muito difícil, ou quase impossível vencer. E quando eu digo sozinho, não é só relacionado à família, é sem Deus. É quando a gente quer lutar sozinho com as nossas próprias forças, muitas das vezes vocês vão perder. Eu já perdi muitas batalhas que eu lutei sozinho. Já perdi também algumas que eu lutei com Deus, mas que não era para eu ter ganhado. Mas quando a gente luta com Deus, é diferente, eu tenho certeza que vocês, como um grupo de oração, sabem do que eu estou falando. Eu coloquei essa imagem para vocês ficarem na cabeça que quando um câncer aparece, ele não vem sem fazer barulho. Quando principalmente o câncer de mama surge, e as mulheres aqui devem ter ouvido muito falar a respeito disso ao longo da vida, né? Ele muda a pele,
O seio, a região do tórax, que antes não dava nenhum problema, agora começa a ficar diferente, parecendo uma laranja. A pele começa a ficar repuxada. Pode haver saída de sangue pela região do mamilo. A pele também pode mudar de cor e pode haver também dor. Só que por que eu deixo essa observação? O câncer geralmente não dói. Isso é um grande problema. Quando vai haver dor, geralmente já é um câncer bem mais avançado. É uma situação já que passou do controle. Por isso, eu quero já dar um conselho médico para todos vocês. Nunca esperem algo estar tão avançado que nada mais possa ser feito. Porque para a gente, como ser humano, é muito fácil a gente querer falar, não, vai dar tudo certo, Deus vai resolver, e a gente não fazer a nossa parte. Se nós não fazemos a nossa parte, eu, como ser humano e como cristão, entendo hoje que não é justo também nós falarmos para Deus resolver aquilo que é nosso papel. E eu falei sobre essa questão do câncer, porque a boa notícia para vocês é que especificamente o de mama é um câncer curável. É um câncer que pode ter o devido tratamento, o devido cuidado, para que a pessoa não tenha mais nada. Seja fazer a retirada de uma mama, seja uma quimioterapia, a radioterapia. Tem como a gente agir, tem como a gente fazer algo. Eu acompanho hoje em dia no consultório vários pacientes que trataram câncer, que estão tendo uma vida normal, uma vida com qualidade, que é o mais importante. Pode passar, por favor, para mim a próxima? Mas eu coloquei para os homens também, né? Porque se eu falei dessa situação do câncer, o câncer de mama também pode acontecer nos homens, um número muito menor, mas atenção, homens, se um dia a região do tórax ficar diferente, mudar alguma coisa, por favor, procurem ajuda, tá? A ajuda imediata é o que realmente salva a vida da gente. É não deixar, como eu falei, estar muito avançado para que nada mais possa ser feito. Porque eu deixo para vocês de que, da mesma forma, já encontrei mulheres no primeiro estágio do câncer e com o tratamento, com toda a mudança, houve muito sucesso. Eu já encontrei também mulheres e homens com câncer já muito avançado. E aí o que a gente faz é um cuidado paliativo. É uma oferta para aliviar um alívio da dor, melhorar a qualidade de vida da pessoa. Mas eu coloquei o de próstata também para chamar a atenção. Pode passar, por favor? A gente fala tanto do Novembro Azul, né? Dessa importância dos homens se cuidarem, fazerem seus exames. No câncer de próstata, a mudança é completa na vida do homem. O homem, quando começa a ter o câncer, ele começa a apresentar sintomas simples no início. Uma urina que é um pouco mais difícil para sair, uma dificuldade para urinar. Tem um que a gente chama que é o gotejamento terminal. Nós estamos entre adultos aqui, não há problema de falar. É como se fosse uma gotinha de xixi na cueca. E o homem vai deixando para lá, ele vai ignorando, e ele começa a ter urgência urinária, uma vontade de ir correndo no banheiro, senão ele vai fazer xixi na roupa, e a doença vai avançando. E o câncer, eu digo para vocês, é uma doença que, como eu falei, não faz barulho, mas ele pode avançar muito rápido se a pessoa deixa para lá e não se cuida. E quando chega um momento em que a doença está avançando, há perda de peso, sangue na urina, muita ardência para urinar. Muitas das vezes, aquele homem que tinha uma vida sexual ativa já não tem mais, ele não consegue mais. E a vida da pessoa muda completamente. O grande ponto, que da mesma forma do câncer de mama, é que é um tipo de câncer que, se você trata, a chance de cura é muito alta, de você ter qualidade de vida. E o tratamento também envolve muitas das vezes a cirurgia, a quimioterapia. Mas eu costumo dizer que o diagnóstico precoce é a coisa mais importante. E eu quero passar para vocês algo que foi atualizado recentemente pelo Instituto Nacional do Câncer. Aos homens de plantão que estão aqui, né, nessa vigília. Você não tem mais que ficar fazendo PSA todo ano, o que é uma ótima notícia. Porém, se você sentir qualquer coisa, qualquer alteração na hora de urinar, você precisa fazer os seus exames. Eu digo isso porque há um risco que foi descoberto a nível do mundo inteiro. Tem homens que fazem o PSA dá normal, aí eles deixam para lá.
e às vezes ele está com câncer, porque ele está sentindo sintomas e ele não conta para o médico. Então é fundamental você falar dos seus sintomas, para que realmente o diagnóstico possa ser feito. E para não perder essa informação para as mulheres, que eu sei que devem estar curiosas, a mamografia, o ultrassom, são exames de rastreamento, diferente hoje em dia do PSA. Então, mulher, você que está chegando aos 35, 40 anos, tem que iniciar assim seu acompanhamento para fazer o exame no momento certo, para ter o diagnóstico no momento certo. Pode passar, por favor? E aí eu coloquei outras duas doenças também, que assustam muita gente, não deveria assustar, mas que também podem sim ter a cura, podem ter um tratamento adequado. Pode passar, por favor, slide? A pressão alta, né? Quantos aqui não têm, ou quantos familiares de vocês de repente não têm essa doença? Vou contar uma curiosidade sobre o câncer e sobre pressão alta e a próxima que é o diabetes. Vocês sabiam que essas doenças, até que prova o contrário, todas elas têm uma origem genética, ou seja, nós temos a predisposição a ter. Mas elas vão acontecer se nós deixarmos o ambiente preparado para que elas surjam, preparado para que elas acometam a nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Se o seu pai, a sua mãe tem pressão alta, não quer dizer que você vai ter. Mas se você não tiver uma vida de prática de atividade física, a alimentação saudável que a gente aprende na igreja, aprende nos materiais de Ellen White, na Bíblia, você tem grande chance da pressão alta chegar. E se ela chegar e você estiver cuidando, a chance de qualidade de vida é muito grande, mas se você não estiver cuidando, a vida vai complicando e aparece o infarto, o AVC e tantas outras doenças. Então, a pressão alta é uma das clássicas, que nos diz que se a gente não cuidar, a coisa vai complicar com certeza. Mas afinal, existe sintoma de pressão alta? Existem, mas às vezes você não vai sentir nada e por isso é importante o acompanhamento anual com o seu médico ou sua médica. Tem pessoas, por exemplo, que começam a sentir uma dor de cabeça, principalmente aqui atrás, né, na nuca, e não entende, toma remédio, não melhora. Tem pessoas que apresentam dor no peito, uma dor um pouco estranha. Ou então começam a ficar tontas, dá um zumbido no ouvido, dá uma fraqueza que ninguém entende, não dá para explicar. A visão começa a ficar escura, embaçada, ou às vezes até sangra o nariz. Mas, Rafael, eu não sinto nada disso e tenho pressão alta. É porque a maioria das pessoas não vai sentir nada. E esse é o grande problema. Conforme eu falei, se você não sente nada e a pressão sobe, os outros problemas vêm da mesma forma. E qual é o tratamento? Alguns anos atrás, a medicina acreditava muito em remédios, né? Vários medicamentos e terapias diferentes. Mas sabe o que foi descoberto? O que mais importa para tratar pressão alta é mudar o estilo de vida. E afinal, eu coloco uma coisa para vocês. Não foi isso que a Bíblia nos pede? Não é isso que tanto nos livros de Ellen White a gente encontra? Livros de saúde. A Igreja Adventista, e eu tenho muito orgulho de falar isso, é uma das religiões do mundo que mais falam de saúde. Ellen White chega a falar no livro a respeito também de ciência e saúde, de que a saúde é uma porta aberta e pode ser a principal ferramenta de pregação nos últimos tempos. Se vocês realmente, com o grupo aqui de oração, querem pregar o evangelho, querem falar para alguém sobre Jesus, falem de saúde. Falem para essa pessoa que se ela não mudar a vida dela, não há salvação. Sabe por quê? É uma ilusão nós acharmos que é só falar do amor de Jesus e está tudo pronto. Porque o jovem rico uma vez chegou a Jesus e perguntou: Jesus, mestre, bom mestre, né, quando ele chamou, o que que eu faço para ser salvo? Jesus falou para ele: opa, bom só há um, mas se você quer ser salvo, guarda os mandamentos. E ele perguntou: que mandamentos são esses? E Jesus deixou bem claro: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque essa é a lei. Esse é o resumo de toda a lei de Deus. E ele falou: mas Senhor, eu já faço isso. Eu já guardo os mandamentos. Então Jesus deu um conselho para ele, que é um conselho para a gente também hoje em dia. Vende tudo que você tem. Deixa tudo que está te prendendo,
tudo que está acabando com a sua vida. Vem comigo e me segue. E aí eu pergunto para vocês, quiserem reagir aqui com um sim ou não, para ver se vocês lembram. E aí, ele disse o que pro mestre? Vocês se lembram? Eu vou contar para quem não lembra. Ele virou as costas dele e foi embora. Ele seguiu o caminho dele, sabe por quê? Quando a doença aparece e o médico coloca pra gente uma mudança de vida, eu já vi muitas pessoas que falam assim: doutor, vamos fazer o seguinte, eu vou seguir a minha vida, porque essa doença eu não aceito. E eu não vou mudar nada, não, porque a minha vida tá boa do jeito que tá. Aí é a hora que a doença toma conta. Eu não acredito que nós devemos aceitar a doença também. Mas também negar a cura não é um papel cristão. Negar o tratamento, abandonar a Deus no momento da doença. Porque lembra que eu comentei sobre o meu caso? Quando a doença mental tomou conta de mim por um tempo, eu não conseguia entender nada. Porque a doença faz isso, ela fecha os nossos olhos. Ela nos venda a ponta da gente caminhar, infelizmente, para a morte. E o tratamento de pressão alta é mudar a sua vida. É parar de falar que não tem tempo, né, Badias? É acordar 4 da manhã para orar. Acordar às 5 da manhã para participar de uma vigília. Quantos hoje, nesse horário, estão descansando? Porque afinal a semana foi tão puxada, ela foi tão dura, e as pessoas não vão conseguir fazer nada. Elas precisam dormir. Quem sabe no sábado à tarde, elas ao invés de fazer atividade missionária, fazem atividade de quê, Badias? Já ouviu falar? É o sono, né? O santo sono do sábado. Atividade sonária. Entende? Tem pessoas que são assim. Elas não vão pregar no sábado. O sábado não é dia de dar estudo bíblico, não é dia de JA, não é dia de vigília, é dia de dormir. Irmãos, eu tô falando porque todos nós passamos essa luta. Quem nunca passou essa dificuldade, a semana foi puxada e o sábado, que era para estar com Deus e com a sua família, você está dormindo. Você está deitado numa cama. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Não faz isso com sua vida, não. Se o seu sábado, a sua sexta-feira à noite, é um dia em que você não quer fazer nada, o sábado está sendo quebrado. Você está quebrando um mandamento na sua vida. A sexta-feira à noite, para mim, tá? É dia de culto. É dia de você estar com a sua família, estar com a sua esposa, seus filhos. Porque o sábado sagrado tem que ser passado perto das pessoas que a gente ama. Eu tenho certeza que você que tem um vínculo muito especial. E por isso passam os dias juntos. E aí, nesse tratamento, além da mudança de estilo de vida, também chega um momento que a gente tem que fazer, sim, uma mudança alimentar, o uso de medicamentos e outros tratamentos. Eu já vi pessoas, viu, Vadias e Josimar, que começavam a tomar 5, 10 medicamentos no início do tratamento. E porque mudaram a sua vida, não tomavam mais nada ou tomavam um remédio só para evitar algum problema. Eu tive um caso de uma senhora que a gente acompanhou lá no Acre, onde eu estudei, que ela tinha 70 anos de idade. Maria Mafra é o nome dela. Essa senhora, quando foi descoberta a pressão alta, o diabetes, o colesterol, veio tudo junto, tá, gente? Chamado síndrome metabólica. Essa mulher não procurou médico apenas, ela procurou um educador físico, que também é professor de medicina. Ele sempre conta a história dela, que ela mudou a vida dela. Ela começou a fazer atividade física, melhorou a alimentação, e ela foi um dos melhores exemplos de como é que a pressão alta pode ser vencida, mudando a vida. E não tenha dúvida, ela cuidou também do lado espiritual, mesmo não sendo da nossa igreja, mas era uma pessoa de fé, uma pessoa que buscava muito a Deus na vida dela. Pode passar o slide, por favor, meu querido? E eu coloquei para vocês o diabetes, que se não assustou a pressão alta até agora, quem sabe você, quando recebeu um diagnóstico de diabetes, ou um familiar recebeu, você ficou chocado ou ficou com medo. Pode passar, por favor. O diabetes também, gente, é uma doença chata, porque muitas das vezes ela não vai fazer barulho. Quando ela chegar, ela já vai chegar tirando tudo de você. Mas eu queria que vocês ficassem atentos a alguns sintomas que tem gente que ignora e acha que não é nada. Pessoas que começam a urinar muito frequentemente, o tempo todo querem ir no banheiro. Pessoas que bebem muita água. Tem um ditado que diz que a pessoa com diabetes, ela é como se fosse um sifão.
Para quem aqui gosta de mexer com as coisas de casa, trocar as coisas, né? O sifão é assim, ó. A água que entra tem que fazer o quê? Sair. Se ela não tá saindo, tem alguma coisa entupida no meio do caminho, né? A gente troca até o sifão. O diabético, ele é parecido com o sifão. Ele bebe muita água, ele faz muito xixi. Só que além disso, ele começa de repente a perder peso. Uma perda de peso inexplicável, mas fala assim: "Ah, doutor, eu não estava nem fazendo dieta e olha como é que eu estou perdendo peso". Ele começa a ter coceira pelo corpo, formigamento, visão embaçada, coceira na pele e começa também a perder sensibilidade no corpo. E ele pensa: "Ah, não, isso não é nada, umas dores que ninguém explica". É nesse momento que a gente faz o exame e fala: "É, senhor, você está com diabetes, o seu exame confirmou". O diabetes, ele é um pouco mais complexo do que a pressão alta, porque casos de cura existem, mas eu digo para vocês, infelizmente, no estilo de vida que as pessoas estão vivendo, são muitos poucos casos, comparado ao que a gente fala da pressão alta. Porque se a mudança não for muito drástica, realmente fica difícil de que algo mude. O tratamento envolve mudança de estilo de vida. É isso que os médicos vão dizer para você se ainda não disseram quando você for numa consulta do diabetes. Eu costumo dizer assim: Dona Maria, se a senhora realmente quer vencer essa doença, o ritmo de vida que a senhora está levando, a forma que você come, o jeito que você come, o que a senhora come, tem que mudar drasticamente. E sabe qual é o primeiro tratamento hoje em dia? Passar por uma nutricionista. É o que eu busco sempre agora. É procurar um educador físico para você criar tempo na sua rotina. Eu sei que não é fácil ter tempo para cuidar da gente, mas se você não cuidar de você, quem vai cuidar no final, né? E o tratamento é esse. São as mudanças, é o uso dos medicamentos quando necessário. Mas realmente tem que se apegar a alguém, né? E se apegar a Deus nesse momento é muito importante. Pode avançar o slide para mim, por favor, meu querido? Vou pedir para você passar. Isso, obrigado. Mas eu quero contar uma boa notícia para vocês, indo para essa reta final. Mas não é o final, não, porque é só o começo do nosso sábado, amém? Amém. Por mais complicado que pareça, a Bíblia nos mostra que a cura existe. Êxodo fala o seguinte: adorem o Senhor, o Deus de vocês. Ele vai abençoar o pão, ele abençoará a água, e ele tirará a enfermidade do meio de vocês. O Deus que eu acredito não é o Deus que deixa a doença tomar conta. É um Deus que, quando você ver que está tudo escuro, quando a sua visão for retirada e a visão espiritual, é aí que Deus faz milagres. É aí que Deus arranca do meio do nosso povo, da nossa vida, a doença. Pode passar o próximo, por favor, Preto. Mas afinal, como é que a cura chega na nossa vida? A cura chega através da oração, da sua oração, de outras pessoas orando, da igreja fazendo esse movimento que vocês estão participando aqui hoje. Mas Satanás, gente, é sujo. O inimigo, ele é um leão que fica ao nosso redor querendo tragar a nossa vida, destruir os nossos sonhos, destruir a nossa família, tirar tudo que a gente tem. Só que o grande problema é que muitas das vezes, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente fica achando que Deus nos abandonou, que Deus nos largou, que Ele não lembra de quem a gente é. E é exatamente isso que Satanás quer. Ele quer que você comece a questionar tudo, que você questione se o seu trabalho está correto, se você devia realmente estar na igreja, se não podia estar curtindo a sua vida aí pelo mundo, tendo riqueza, tendo todo o poder. Essa hora que Satanás consegue destruir a nossa vida. Segunda Crônicas explica como alcançar a cura. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, ele orar, ele buscar a minha face e ele se afastar dos seus maus caminhos. Eu dou uma pausa aí. Sabe o que isso quer dizer? Não adianta ficar pedindo cura se você está embrenhado no pecado.
Se a sua vida não tem vínculo com Deus, você está sendo injusto de pedir perdão. É isso mesmo. A verdade tem que ser dita. Como podemos falar com Deus que queremos que Deus mude a vida da nossa família, que Ele cure um câncer, uma pressão alta, um diabetes, se a gente não para orar, se a leitura da palavra não existe na nossa vida, se não há culto com a nossa família, se você não vai na igreja, se você não quer trabalhar para Deus, eu sinto muito. O mau caminho é o que você está seguindo, por mais difícil que seja falar isso. Quando houve essa orientação para o povo de Deus, não foi à toa. O povo de Deus mais uma vez estava em pecado. O povo de Deus mais uma vez estava se perdendo. E houve orientação. Você tem que se afastar do seu mau caminho. E Deus dá boa notícia em seguida. Do céu eu te ouvirei. Eu vou perdoar o seu pecado. E eu vou curar a sua terra. Mas, Rafael, a cura é física. Não, a cura é espiritual. A cura sempre começa com o espiritual. Eu me lembro de uma história de alguns amigos. Alguns amigos que tinham um amigo que estava doente, que precisava de cura. E eles queriam chegar até Jesus, mas tinha uma multidão ao seu redor. Não era pouca gente, não. Era muita gente. E eles pensaram, como vão chegar até Jesus, aquele que pode trazer cura? E eles viram uma subidinha para um telhado. E eles abriram esse telhado. E por um telhado desceram seu amigo até Jesus. Quando eles viram a dificuldade, eles quebraram a dificuldade. Quando esse amigo chega à presença de Cristo, não necessariamente o perdão físico é o primeiro que acontece. Jesus, ele leu a alma dessa pessoa. E ele disse: perdoados estão os teus pecados. E de repente, aquelas pessoas que tanto lutaram para abrir esse buraco e descer o seu amigo, falaram: poxa, como assim? Perdoado? Não, Jesus. A gente quer que ele ande. A gente quer a cura física para ele. E aí, Jesus, para a glória de Deus, permite a cura física para ele também. Mas primeiro ele perdoa o pecado. Quando você estiver passando o pior momento da sua vida, primeiramente peça: Jesus, perdoa o meu pecado. Perdoa onde eu estou errando, para que essa cura venha, se for da sua vontade. Pode passar o próximo para mim, por favor. Porque se você não pede essa cura, como ela vai vir também para a sua vida? Se você não muda o que necessita, como ela vai vir? Eu coloquei essa passagem de Tiago, que mexe muito comigo. Minha mãe dizia sempre isso para mim: Rafael, se existe alguém doente perto de você, chama o presbítero da igreja, o ancião da igreja, chama o pastor. Vai lá, ora sobre essa pessoa. A fé vai salvar o enfermo. O Senhor vai levantar essa pessoa. E se ela tiver pecado, ela vai ser perdoada. Eu bato mais uma vez nessa tecla. A cura vem através de perdão. Pode passar o próximo, por favor. A cura vem através de mudança. E eu quero deixar esse exemplo para vocês. Já terminando, viu, Badia? Se você não brigar comigo do tempo. Não, fica à vontade, tem até 6 horas aí, pelo menos, para você ir Pronto. tranquilo, tá? Paulo Tem passou 15 uma minutos grande ainda, meu irmão. dificuldade. Continua comigo. Amém. Paulo passou um momento muito delicado na vida dele. Quando a gente estuda sobre esse momento de Paulo, é difícil de entender exatamente o que estava acontecendo com ele. Mas 2 Coríntios diz o seguinte: para impedir que eu me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. Orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Eu vou pedir ao irmão para parar a projeção para comentar sobre isso com vocês. A doença é um problema, porque, como eu disse, e agora eu peço para abrirem a câmera se puderem, que eu queria ver a carinha de vocês, tá bom? Se me permitirem. A doença é um grande problema espiritual, porque, conforme eu disse, ela não só tira a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de estar na igreja,
de curtir a sua vida, de curtir a sua família. O grande problema da doença, para mim, é que ela cega a gente espiritualmente. Eu quero contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, uma criança aqui da nossa cidade, ela começou a ter uma febre muito alta. Uma febre que nenhum médico conseguia explicar. Essa criança batia os ossos, de dia, de noite. Ela tinha uma febre alta que fazia com que ela suasse o corpo inteiro. Ela começou a perder muito peso e, por causa da doença, ela se afastou da escola e teve que se afastar da igreja também. Essa criança conheceu a Cristo muito cedo, quando a sua família estava destruída. O seu pai usuário de drogas, a sua mãe sofria violência doméstica em casa, e essa criança foi chamada por Jesus no momento em que ela achou que a vida dela não tinha sentido. Só que quando ela conheceu Jesus, prometeram para ela que a vida dela ia mudar. Nada mais ia ser igual. Ela ia conhecer o Salvador do mundo, alguém que curava pessoas no passado e que pode curar no dia de hoje. Só que, infelizmente, a doença veio sobre ela. O seu irmão, ao ficar sabendo que ela estava doente, ele começou a questionar Deus. E ele questionava e perguntava por quê? Por que o meu irmão está doente? Se ele conheceu Jesus, se ele está pregando, se ele canta na igreja, por que Deus está deixando ele ficar doente? A revolta veio sobre esse irmão. Só que em meio à revolta, Deus age. E Deus começou a trabalhar na vida dessa criança. Só que ela não entendia. A sua mãe sempre foi alguém muito espiritual. E sabendo que aquilo não era só físico, ela começou a procurar Deus como nunca na vida dela. Ela orava todos os dias de madrugada, igual vocês estão fazendo. E ela batia o joelho no chão, até como ela faz hoje. E ela falava: Deus, cura o meu filho. Por favor, salva a vida do meu filho, porque eu não posso. A mãe dessa criança saía todas as madrugadas para ir em UPAs, hospitais com ele, e ficava horas na fila e ninguém conseguia fazer nada. Ninguém ajudava essa criança. Ela foi piorando, ela já não conseguia mais comer direito e cada vez perdia mais peso. E no desespero dela, ela foi em todas as igrejas que ela podia. Ela batia na porta da Universal, da Assembleia e falava: por favor, orem comigo pelo meu filho. Aquelas pessoas não entendiam por que aquela senhora estava ali. Ela nunca tinha ido naquelas igrejas. Ela era da igreja adventista, por que ela estava ali? Ela aí falava: por favor, ajoelhem comigo aqui, orem por ele, porque o meu Deus vai ouvir vocês. Vocês não sabem quem nós somos. Mas a minha mãe tinha certeza que Deus ia ouvir ela. As semanas foram passando, a igreja parava cultos para orar, Alba disse. Ela parava sábado de manhã para fazer oração por mim. Porque eu não podia mais ir na igreja. Eu era visitado pelo pastor, os membros da igreja. E eu mesmo, muito novo, falava: Deus está cuidando de mim. Eu não sei explicar, mas essa criança sou eu. E eu tinha certeza que Deus estava cuidando da minha vida. Foi marcada uma avaliação no Hospital das Clínicas para entender o que estava acontecendo. Eu fui diagnosticado com leucemia. Para quem não sabe, leucemia é câncer no sangue. E é uma doença muito difícil de tratar, que infelizmente mata muita gente até hoje. No meio desse diagnóstico, a minha mãe chorava. A minha mãe chorava porque ela não entendia como o Deus de promessas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estava deixando aquilo acontecer. Mas ela nunca questionou a Deus. Ela sempre falava: meu filho, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da gente. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que ainda que a morte viesse sobre mim, o meu Deus estava cuidando de mim. Porque nem a morte, nem a vida
Nada pode separar a gente do amor de Deus. E eu comecei a entender que talvez eu ia morrer, que talvez eu não ia ter cura, que talvez a minha vida ia acabar. Mas Deus não ia me abandonar. Porque o Deus que eu acredito, no dia da sua volta, poderia, ao soar da trombeta, me levantar. Eu já tinha aprendido isso. Eu tinha entendido que Deus nos chama, não é para ser rico, não é para ser famoso, mas é para salvar a nossa vida. É para a vida eterna. E era a paz que eu tinha no meu coração. Mas Deus tinha um plano diferente para mim. Foi marcado o dia do meu tratamento no Hospital das Clínicas aqui em Belo Horizonte. No caminho para lá, eu não tinha febre, eu não batia mais os meus ossos, eu não sentia mais as dores que eu sentia. Estava no ônibus com minha mãe orando no caminho. Eu olhei para um lado e vi uma frase. O mais interessante é que eu não lembro o que estava escrito, mas era um verso bíblico. E aquilo me acalmou. Eu olhei para minha mãe e falei: Mãe, eu não sei explicar o porquê, mas vai ficar tudo bem. Quando nós chegamos no hospital, foram feitos os últimos exames para eu começar a receber o transplante de medula óssea. Os médicos chamaram a minha mãe e falaram: Senhora, vem cá. Tá tudo errado aqui. Não estou entendendo por que que a senhora está aqui com essa criança. Por que que vocês vieram para esse hospital? E vários médicos ali ao meu redor falando: Por que que você está aqui? Você não tem nada. Esses exames estão errados. Por que que vocês vieram até aqui? Eu não conseguia entender aquela notícia. Não foi fácil para mim absorvê-la. A minha mãe começou a chorar, ela me abraçava e ela falava: Deus seja louvado, Deus seja louvado. Os médicos viraram as costas e foram embora. E a minha mãe olhou para mim e falou: Meu filho, olha o que Deus fez. Não está errado, não, meu filho. Essa história a gente vai contar, porque a gente viveu ela. A gente tem os exames para mostrar o que aconteceu. Eu não sei o que vocês têm passado. Não dá para entender a luta que vocês têm vivido. Mas quando o Badias me chamou, eu falei com Deus: Está na hora de falar desse testemunho para outras pessoas do mundo, sim, de contar para essas pessoas. E o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, é o Deus que faz milagres que a gente não entende. Hoje em dia, como médico, eu vejo milagres acontecendo. E eu quero fazer um convite para vocês. Se vocês têm uma doença que é incurável, um problema de saúde que não faz sentido, se é a sua saúde mental que está afetada com a depressão, com a ansiedade, são as suas finanças que estão afundando, por favor, clama a Deus. Pede a Deus ajuda, porque só Ele pode arrancar do meio de vocês essa enfermidade. Só Ele pode perdoar o seu pecado e mudar a história da sua vida. Esse é o Deus que agiu na minha vida. E eu tenho certeza que é o Deus que vocês acreditam e pode agir na vida de vocês. Que Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado Amém, Glória a amém, Deus. amém, Glória a Deus. amém. Amém. Eu sei que Glória a Deus. Amém. Amanda, Eu você tinha que ter louvor acordado só maravilhoso para pra ouvir nós, isso. Amanda. Amém, viu, doutor? Amém. Amém. A minha esposa vai cantar mais uma música agora. E nessa música eu queria pedir para vocês prestarem oração. Porque ela fala sobre batalha. Ela fala sobre luta espiritual. E é isso que nós precisamos vencer na nossa vida. Amém? Seja louvado. Amém. Talvez eu esteja falando para alguém que está cansado de lutar. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Se você chegou até aqui, não foi sozinho. Talvez essa seja a sua história. Ouça. silêncio do meu quarto, eu começo a pensar que dessa prova eu não passo, não tenho forças para lutar. Mas então eu me lembro de tudo que já passei. Eu me levanto e rendo glória, pois ao meu lado está o Rei.
Essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. Enquanto chegam os gigantes, a Ele ergo meu louvor. Te adorar é o meu prazer, te adorar com tudo que sou. Minha armadura é a palavra, o meu escudo é o teu amor. Te adorarei em qualquer momento, te adorarei em qualquer lugar. Nada pode parar o meu louvor. Nada pode parar o meu louvor. Essa luta que parece grande demais para você, nunca foi grande demais para ele. Deixe que ele lute por você. Essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. Enquanto chegam os gigantes, a Ele ergo meu louvor. Te adorar é o meu prazer, te adorar com tudo que sou. Minha armadura é a palavra, o meu escudo é o teu amor. Te adorarei em qualquer momento, te adorarei em qualquer lugar. Nada pode parar o meu louvor. Nada pode parar o meu louvor. Não há doença, não há problema, não há angústia que abale a minha fé. Eu não adoro por circunstâncias, mas porque tenho evidências de quem Ele é. Nada pode parar, nada pode parar, nada pode parar o meu louvor. Te adorar é o meu prazer, te adorar com tudo que sou. Minha armadura é a palavra, o meu escudo é o teu amor. Te adorarei em qualquer momento, te adorarei em qualquer lugar. Nada pode parar o meu louvor. Nada pode parar o meu louvor. Nada pode parar o meu louvor. Nós adoraremos. Se a dor insistir, nós adoraremos. Porque enquanto houver fôlego, enquanto houver fé, nada Deus seja nada louvado. pode parar o nosso louvor. Guarde isso no seu Amém. coração. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja Deus louvado. seja louvado. Amém, Nada, amém. nada pode parar o Feliz nosso sábado louvor. para Aleluia. vocês. Amém. Amém, Jesus. Deus seja louvado. Amém, amém. Obrigada, Pai. Nesse Amém. momento, nós vamos ter uma oração. Eu vou pedir a Rita Lopes, minha esposa, para fazer a oração final. Rita Lopes, Amém. Glória a Deus. ora por nós, meu amor. Amém, Pai. Rita Lopes? Conseguiu? Acho que ela está com dificuldade para abrir o microfone, o Josimar. Amém, Pai, Ah, querido. então eu vou pedir para a Voz de Mel. Voz de Mel, ora para nós, por gentileza, a minha irmãzinha. Amém, Senhor. Feliz sábado, queridos. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Vamos falar com o nosso Deus. Amém. Grandioso Deus, soberano Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Santo, santo, Pai. santo é o teu nome. Como é bom te dar louvores, ó Pai. Como é bom render graças ao teu nome, porque só o Senhor é digno. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Nós somos tão falhos, Deus, somos tão fracos, somos tão pecadores, Senhor Deus, mas no teu amor, pela graça que há, pela misericórdia infinita, Senhor Deus, nós somos
teus filhos. Somos lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. Somos justificados, somos santificados para um dia sermos glorificados. Aleluia, Senhor. Oh, Glorificado glórias a seja o Deus. teu nome, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, por cada um aqui presente, Senhor Deus, nessa igreja virtual, por cada família aqui representada, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, pelas bênçãos derramadas na vida de cada um dos teus filhos. Obrigada, Senhor Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu milagre na vida do teu servo, ó Pai. Porque o Senhor tem um propósito, Senhor Deus. Ele entendeu isso, Senhor. Ele entendeu o teu propósito na vida dele, ele aceitou os teus desígnios, e louvado seja o teu nome. Que o Senhor possa conduzir o teu servo, Rafael, onde quer que ele for, Senhor. Que a Amém, vida Pai. dele, de cada um de nós aqui, possa ser uma vida de louvor e exaltação ao teu nome, que possamos entender o teu propósito, Senhor Deus, estar vivendo de acordo com os teus estatutos, os teus desígnios para as nossas vidas, porque nós não estamos aqui, Senhor Deus, perdidos. Nós não estamos aqui feitos loucos, indo de um lado para o outro, não. O Senhor tem propósito. Aleluia, Senhor Deus. Glorificado seja o Aleluia. teu nome. Que possamos te dar louvores, Senhor Deus, e glorificar o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Realmente passando pela prova, dando glórias ao teu nome. Não é Amém. fácil, Senhor Deus, mas sabemos que o Senhor é maior do que tudo. O Senhor pode tudo. Fortaleça cada coração aqui, Senhor. O Senhor Amém. sabe o que vai no coração de cada um. O Senhor sabe as lutas que cada um enfrenta, Senhor Deus, as batalhas, Senhor Deus, que são grandes, mas, Senhor Deus, que a nossa fé esteja firmada em Ti, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. É o mesmo Deus de cada um aqui presente. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não muda, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome, porque a Tua palavra é fiel, o Senhor não mente, e que nós possamos, como crianças, Senhor Deus, nos achegar com confiança em Ti, com total dependência, segurando nas Tuas mãos, confiando no Teu agir, que acima de tudo, a Tua vontade, que é santa, que é perfeita, que é agradável, seja feita em todas as áreas de nossas vidas, e que possamos ter certeza que por meio do Teu Filho amado Jesus, nós somos mais do que vencedores, e o Senhor tem o céu para nós. Por favor, eu quero te pedir, Pai, nos guarda para vivermos eternamente contigo. Abençoe todas as pessoas que estamos intercedendo, ó Deus. Todas aquelas pessoas, Senhor Deus, que nós clamamos a Ti pela conversão, pela transformação, pela cura, pela libertação. Que Teu Espírito Santo possa fazer a obra e que nós não venhamos desanimar, ó Pai, porque em breve Teu Filho amado Jesus, Ele vai voltar. E o Senhor será o nosso Deus e nós seremos o Teu povo eternamente e te daremos louvor e te daremos honra e louvor e glória. Aleluia, Senhor. Muito obrigada por todas as bênçãos. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse sábado e que neste dia o Teu nome seja exaltado e louvado. Honrado seja o Teu nome, ó Pai. Por favor, Senhor, que nós possamos continuar na Tua presença, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa sarar a nossa terra e que nós possamos entender, ó Pai, que há milagre, que há cura disponível para nós, desde que haja um esforço humano com poder divino. Aleluia, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos salva para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém.